Olá meninas, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia nós estamos no nosso 10º dia, estudando aqui sobre o nosso livro, O Desafio de Amar. E assim, é com muita alegria, né? Que apesar de tudo que nós temos sonhado, esperado, desejado, e nós estamos buscando em Deus o resultado que nós queremos, que nós sonhamos, que nós estamos procurando dentro da nossa casa, na nossa família. E principalmente no nosso relacionamento com o nosso esposo, que é o foco principal desse estudo. No capítulo de hoje, a base bíblica que começa é Romanos 5:8 e vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E aqui vai dizer então do amor incondicional. Eu anotei aqui como ponto principal, olha só, mas se dentro de alguns anos o seu cônjuge perdesse todas essas coisas, antes aqui ele vai estar falando que você vai dizer se alguém, por que você ama o seu esposo? E aí se você começa a falar das qualidades dele, então vem a pergunta, e se ele perdesse essas qualidades? Então aqui, mas e se dentro de alguns anos o seu cônjuge perdesse essas coisas, que são essas qualidades? Se você disser que ama porque ele é um bom homem, porque ele é um bom pai, porque ele tem um bom caráter, ou porque ele sustenta muito bem a casa, todas essas coisas são coisas que se acabam. Então isso faz parte, mas não é isso a razão principal de amar. E aí segue. Aí aqui ele vai dizer: a única maneira do amor durar por toda a vida é se ele for incondicional. E aí é onde a gente muitas vezes pega de surpresa, né? Porque nós gostamos de muitas coisas nas pessoas e queremos que elas refletem aquilo para nós. E quando isso não acontece, as nossas expectativas, elas se frustram. E é aí então que vem aquela história de o amor acaba. Mas na verdade, quando alguém diz que o amor acabou, é porque o amor nunca esteve lá. O amor ágape, que é o amor incondicional. Porque esse não acaba. Aqui no casamento, acontece muito o amor, que é o philos, que é da amizade, e o amor eros, que é o amor sexual. Então, o que acontece? Você conhece uma pessoa e você gosta dela pelas qualidades dela, isso é amizade. E aí você começa a se relacionar pela amizade, tem uma atração física, então isso é o amor eros, que é o sexual. E com isso, se você se cuidar e se você ter um relacionamento claro, objetivo, e conversar e se relacionar sobre isso, e colocar Deus no meio, o amor ágape, ele vai acontecer. Porque você vai começar a amar essa pessoa incondicionalmente. E isso vai gerar um relacionamento intenso, um relacionamento forte e duradouro. Porque vai estar com os 3 amores necessários. O amor incondicional, que é aquele amor que nós juramos no dia do casamento. Na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Então, isso, só para suportar isso, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, é só um amor ágape. Porque amor philos, que é de amizade, não aguenta a pobreza, não aguenta a doença. O amor eros, que é o sexual, não aguenta a doença, porque o doente, né, não pratica essas coisas. Então, o que acontece? Nessa hora é que a gente começa a perceber o que é o gênero verdadeiro desse amor que nós estamos dizendo que temos. Então, assim, quando nós pensamos que o amor do casamento tem que ser comparado ao amor de Deus por nós, aí nós começamos a perceber o quanto que de nós é cobrado em relação a este amor que nós falamos que temos pelo nosso esposo. E aí é que começa a baixar as nossas expectativas em relação a isso, porque Deus, ele não coloca expectativas sobre nós. Ele nos ama porque ele nos ama. E todo tempo, quando nós voltarmos para ele, ele vai estar pronto para nos perdoar. E aí, ele vai dizer aqui, ó: se um homem diz à sua esposa, eu não lhe amo mais, ele na verdade está dizendo, eu nunca lhe amei incondicionalmente desde o início. Seu amor era baseado em sentimentos ou circunstâncias, não era compromisso. Quantas pessoas já não falou isso, né? O amor acabou, eu não amo mais.
Então, assim, então, o meu interesse acabou pela pessoa. Isso é outra coisa, isso não é o amor verdadeiro. Isso é o que está ensinando aqui. E aí o que acontece? Isso não quer dizer, no entanto, que o amor que começa por razões erradas não pode ser restaurado e redimido. Então é por isso que é importante o casal estar desperto a estudar, a buscar, a conversar, porque pode sim começar numa amizade, pode sim começar no interesse, e no meio do processo, no meio do caminho, ir se conhecendo, ir se organizando, ir se projetando junto, com compromisso um pelo outro. E aí sim, isso pode ser até mais forte do que um amor que começou antes, parecendo ser tão certinho, mas como não tinha aquela consciência dessa necessidade desses três pilares, né, do amor ágape, do amor filos e do amor eros. Então, o que acontece? Como não havia essa necessidade, não havia essa consciência de que precisaria desses três pilares, de saber aceitar mesmo quando o outro erra, de saber aceitar mesmo quando não está totalmente como a gente queria que tivesse. Então, assim, nessas horas é que a gente começa a perceber que a necessidade de chamar mesmo Deus para o nosso relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes mesmo, nós nos enganamos, porque colocamos expectativas no outro, como se a nossa felicidade, a nossa alegria dependesse dos feitos da outra pessoa. E não é isso. Nós temos que estar sempre prontas para doar, mesmo quando nós estamos necessitando de receber. Nós temos que estar prontas para doar, para que a misericórdia do Senhor venha até nós, se estabeleça na nossa casa, veja os frutos do nosso esforço, os frutos da nossa dedicação, para então nós estarmos prontas para viver esse amor. Aqui ele diz assim, ó, quando a apreciação um do outro como melhores amigos e como amantes é baseada em um compromisso inabalável, experimentamos uma intimidade que não pode ser adquirida de nenhuma outra forma. Então veja, se nós confiamos um no outro como amigos, como parceiros mesmo, isso vai gerar uma intimidade, vai aumentar o amor eros, que é o relacionamento sexual. E isso vai trazer uma segurança em Deus, quando os dois procuram fundamentar esse relacionamento em Deus, que vai se tornar inabalável. Então veja que eu estou aqui aprendendo com este livro, mais uma vez dentro desse estudo, que não tem nada por acaso, não existe amor incondicional sem esforço, porque assim, o amor de Deus por nós, que nós chamamos de incondicional, mas esse amor, Deus nos amou primeiro, mas há um preço muito alto que foi pago, que é quando Ele mandou Jesus se redimir por nós. Então existe um preço muito alto por isso. E o nosso preço alto a pagar pelo amor do nosso casamento, pelo amor pelo nosso esposo, é estarmos sempre prontas a doar-se. E isso, para nós que vivemos essa vida corrida, aloprada, procurando sempre fazer mais, sempre coisas e coisas para fazer, se nós não vigiarmos, certamente haverá um fracasso. E aqui o autor ainda escreve: porém, se não permitirmos que Deus plante o seu amor dentro de nós, iremos lutar e fracassar na busca por esse tipo de casamento. Então, assim, o relacionamento do casamento, ele não sobrevive se Deus não estiver dentro do casamento. Porque é só por Deus que nós vamos conseguir amar, respeitar, cuidar, estarmos prontas para doar o tempo inteiro. Porque de nós mesmos, certamente não daremos conta. Eu pensei aqui sobre essa lição e fiquei assim muito preocupada, porque é muito complicado mesmo. Se nós olharmos pela nossa carne, pelo desejo do nosso coração, nós vamos sempre enxergar defeitos, nós vamos sempre enxergar limitações, deficiências, falhas. E quem é que vai amar um ser pecador, um ser que falha, um ser que não cumpre com o que prometeu, um ser que muitas vezes não lhe dá atenção? Como amar? Então é só a presença de Deus dentro de nós para trazer este amor. Então aqui no finalzinho ele vai dizer: e felizmente, por uma escolha nossa,
Essa pode se tornar a espécie do nosso amor, mas primeiro precisamos recebê-lo e compartilhá-lo. Então nós devemos, como é que nós vamos treinar isso? Primeiro nos amando, recebendo o amor de Deus, sabendo quem nós somos, sabendo que nós não precisamos dele, do nosso esposo, para nos sentirmos amada. E tá aí outra dificuldade nossa, porque nós queremos ouvir, nós queremos sermos acariciadas, sermos desejadas, nós queremos a presença deles dizendo que nós somos importantes, que nós estamos bonitas, nós queremos tudo isso. E isso também faz parte, só que isso não pode gerar em nós uma dependência, porque aí Deus já falou que nós somos tudo isso, e isso deveria ser o suficiente. E agora então, minhas irmãs, é isso de hoje. Eu fiquei aqui meditando e pensando, eu sei que eu tenho muito a ser trabalhada nessa área. Amar incondicionalmente é pra gente adulta, pra gente madura, pra gente espiritualmente avançada, que quer mesmo crescer a presença de Deus. Eu estou exercitando isso, estou aprendendo a amar a cada dia desta maneira, porque amar quando tá tudo certo, amar quando tá tudo como a gente quer, isso é tranquilo, isso é fácil. Agora, amar quando parecia ser mais fácil, recuar, aí é só Deus agindo em nós. Eu vou ficar aqui, vou orar pela minha família, vou orar pela sua família, e você daí faça a mesma coisa, porque o nome do Senhor está sendo glorificado na minha casa e na sua casa, para a glória do nome dele, porque ele é que nos fez, ele é que nos confiou a nossa família nas nossas mãos. E em nome de Jesus, estamos crescendo como mulheres sábias, mulheres que realmente edificam a sua casa, mulheres que reconhecem que falham, mas que pedem o perdão ao Senhor, a misericórdia do Senhor, e que por isso todos os dias as nossas forças são renovadas para continuarmos firmes, lutando pela nossa casa. Amém?